E chegou a hora da verdade, hein? Quero a sua opinião, uma análise do que você pensa até aqui do trabalho do técnico Fabian Bustos. E por que eu estou te falando isso? Porque veio acompanhando aí nas lives, até mesmo nos comentários dos vídeos, torcida do Santos um pouco dividida. Tem aqueles que são hashtag Fica Bustos e também tem a parcela da torcida que é hashtag Fora Bustos, que quer a demissão do treinador santista, até mesmo por conta dos últimos resultados. Então, quero saber qual que é a sua opinião em relação ao trabalho e separei algumas coisas positivas e algumas coisas negativas do trabalho do treinador. Já deixo claro, logo aqui, caso você queira saber minha opinião, que eu acho que não é momento de demissão de treinador, até porque tivemos sim melhora no time do Santos, acho muito mais competitivo em comparação não só ao último ano, mas também ao começo, né? O Santos no Campeonato Paulista era um time que não tinha organização, não tinha um padrão de jogo, era um time que sofria muito para fazer e sofria muitos gols. João Paulo era sempre o melhor, né, nos jogos do Santos, enfim. Então acho que o Bustos tem mérito em relação a algumas melhorias, mas ainda tem coisas que a gente pode aprimorar para deixar um Santos mais competitivo, principalmente focando o Campeonato Brasileiro, porque acredito que esse Campeonato Brasileiro está ainda mais competitivo, né? Acho que a palavra competitividade está em alta, tanto a gente falando aqui do estilo do Santos jogar, mas também se a gente observa, né, pega a tabela de classificação do Brasileirão, os clubes estão, né, numa disputa em alto nível, até mesmo clubes que a gente geralmente aponta que brigariam por coisas menores, estão numa posição até aqui interessante na tabela. Mas vamos começar aqui com alguns pontos, começando por alguns pontos negativos, que é alterações que diminuem a intensidade ou a possibilidade do Santos de conquistar uma vitória. E até mesmo as escalações, né? Porque o Bustos ele é meio 880. Às vezes ele acerta em cheio na escalação, como na minha avaliação ele acertou na escalação inicial contra o Palmeiras. Ele teve uma leitura interessante da equipe do Palmeiras, povoou mais o meio-campo do Santos, né, com Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sandri, ficou com o meio-campo mais compacto, o que de uma certa forma conseguiu neutralizar o time do Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, não criou grandes chances com seus principais jogadores, né? Dudu, o próprio Scarpa, Rony, até mesmo o Dudu foi substituído ao longo da partida, mas o Santos que conseguiu neutralizar algumas questões do Palmeiras e, na minha avaliação, foi bem no primeiro tempo, foi bem no segundo tempo, até as substituições. Por quê? Priorizou de uma certa forma em colocar vários jogadores do Santos próximo à área e só depois, faltando quase 10 minutos para o segundo tempo terminar, aí colocou o Bruno Oliveira. É aquilo que a gente sempre vem falando, né? Tem momentos que o Bustos acho que bate um certo desespero de que precisamos fazer um gol, como aconteceu contra o Ceará, como aconteceu contra o Palmeiras, por exemplo, em outros jogos também, que ele coloca vários atacantes e meio que negligencia ali o meio-campo. E aí é aquela velha história, não adianta você ter 300 atacantes se você não tem quem faça a bola chegar até eles. Algumas insistências também, que é um outro ponto que vem me incomodando do Bustos, de certos jogadores. Fala dois aqui. Angulo, em alguns momentos, até mesmo o Angulo jogando com o Marcos Leonardo e Batistão, que para mim isso acaba anulando os jogadores, acaba anulando o Batistão, Marcos Leonardo e o próprio Angulo, ainda mais quando o Angulo joga praticamente como um meio-campista, né, jogando mais recuado. Você não consegue aproveitar o que o Angulo sabe fazer, porque o Angulo, se ele estiver ali dentro da área e receber uma bola em boa condição, pode ser que ele coloque para dentro. Às vezes ele isola, às vezes ele perde o gol, sim, mas também já aconteceu dele fazer gol de cabeça, pegar de primeiro e fazer o gol, mas não é a dele jogar um pouco mais recuado. Não é a dele, e coletivamente falando, Angulo, Marcos Leonardo e Batistão. Não é do Juan Seco jogar como ponta, como ele vem jogando em algumas partidas. Se você quer colocar algum ponta quando você não tem o Ângelo, na minha opinião, é Lucas Barbosa. Contra o Palmeiras, colocar alguém ali de ponta pelo lado direito era o Lucas Barbosa e não o Juan Seco.
sabe? Então tem algumas insistências aí que acho que o técnico do Santos, o Fabian Bustos, poderia abrir mão ou ter um pouco a cabeça mais aberta aí para ver se ele poderia melhorar o time do Santos com outras opções, com outros jogadores. Por exemplo, colocar mais tempo um Lucas Barbosa, colocar mais tempo um Bruno Oliveira, quem sabe um Pirani, né? Tudo bem que o Pirani, quando entrou, não conseguiu jogar tão bem assim, mas poderia, né, ter a mesma insistência com certos jogadores em outros jogadores que talvez possam desempenhar melhor. Talvez, né? Também não tenho aqui, não sou dona da razão, também não tem bola de cristal. Mas insistência por insistência, vai pelo menos rodando o elenco para você ver quem pode ser útil ou não. Agora vamos falar de coisa boa aqui, alguns pontos interessantes. A defesa e o ataque do Santos. Estava olhando hoje os números, né, defensivos e ofensivos do Campeonato Brasileiro, tá? Não estou falando nem de Sul-Americana e nem de Copa do Brasil, mas na defesa e o ataque o Santos tem a segunda melhor defesa, apenas atrás do Palmeiras, que é o líder da competição. Estava empatado com o Palmeiras, mas como o Santos tomou o gol do Palmeiras, acabou caindo para segundo lugar. E o Santos também tem o quinto melhor ataque. E lembra que eu falei no começo do vídeo que no Campeonato Paulista o Santos não fazia tantos gols e sofria muitos gols? Então isso, de uma certa forma, o Santos teve uma melhora. Né? Poderia ser ainda melhor se o Santos tivesse um meio-campo que conseguisse deixar os nossos atacantes, os nossos jogadores, em condições mais favoráveis ainda para fazer gols. E, obviamente, também, né, os nossos atacantes, por exemplo, o Marcos Leonardo, às vezes tem algumas tomadas de decisões onde ele poderia passar a bola para o coleguinha, ele acaba finalizando e às vezes não era a melhor opção, né? O Angulo às vezes perde um gol na cara, o Ricardo Goulart também perde o gol na cara, enfim. Mas mesmo assim, mesmo com tantos problemas, o Santos tem a segunda melhor defesa e um dos melhores ataques, o quinto melhor ataque do Campeonato Brasileiro. E os gols sofridos, né? Saiu hoje uma matéria falando exatamente sobre isso. O Santos só tomou gol de duas maneiras: de cabeça, o famoso jogo aéreo, que é um problema desde 1912 no Santos Futebol Clube, inacreditável, né? Entra técnico, sai técnico, muda a zaga, muda novamente a zaga e os problemas seguem os mesmos, né? Com esse bendito jogo aéreo que o Santos adora tomar gol dessa forma. E o Santos só tomou gol assim, até separei. Santos 2, Curitiba 1, que foi aquele pênalti totalmente inventado, que o Zanocelo estava a 5 quilômetros do jogador do Curitiba, enxergaram o pênalti, Santos tomou o gol, né, do Léo Gamalho. Depois São Paulo e Santos, São Paulo 2, fez um gol de bola aérea, e o pênalti, né, o que o Rodrigo Fernandes acabou fazendo. Santos e Cuiabá, que o Santos venceu por 4-1, o Santos tomou gol de bola aérea. Goiás e Santos, gol de pênalti também. Santos 0, Palmeiras 1, bola aérea, e também teve um pênalti que foi desperdiçado, né, pelo Rafael Veiga. Mas, de uma certa forma, isso dá para a gente ter uma certa leitura que o Santos melhorou defensivamente no aspecto de bola no chão, principalmente com a contratação do Rodrigo Fernandes, que eu acho que é um jogador que dá uma segurança tanto para Bauerman como para Michael, muito importante, até mesmo na cobertura do Lucas Pires, caso seja necessário, né, que ele caia mais por aquele campo, então, por aquele canto ali, lado esquerdo. Então, acho que o Rodrigo Fernandes tem um grande motivo de ajudar nessa proteção da zaga. Ele fez 2 pênaltis infantis contra São Paulo e contra Palmeiras, sim, mas o Rodrigo Fernandes, inclusive, ao lado do Lucas Pires, é um dos jogadores que tem mais desarmes no Campeonato Brasileiro, tá? Não é nem só do Santos, é do Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Rodrigo Fernandes foi uma baita contratação e está ajudando nessa questão defensiva. Michael e Bauerman, uma dupla de zaga que eu acho que estão indo muito bem, principalmente, a gente está falando que o Santos sofre muito no jogo aéreo, mas o Michael, falando dele, né, individualmente, vai muito bem no jogo aéreo, gosto bastante do Michael, é um jogador que eu acho que a primeira falta que ele cometeu foi contra o Palmeiras, que eu acho que ele fez uma falta, e é um jogador que se encaixou muito bem no Santos. O Bauerman teve alguns jogos que ele não estava tão bem, mas teve nesses últimos jogos até que ele está conseguindo se recuperar. E o Lucas Pires, como eu disse, é um dos líderes em desarmes. Acho que ainda o Lucas Pires, em jogo aéreo, precisa tomar mais cuidado em alguns momentos, mas no mano a mano ali, tá conseguindo fazer bastante desarmes e sendo importante para o time santista. Como eu disse, temos coisas a melhorar e temos coisas ainda para manter,
né? E vamos que vamos. Mas enxergo que é um Santos muito mais competitivo do que do ano passado, principalmente no ano passado, não só em opções de jogadores melhores, mas acho também que o Fabian Bustos vem fazendo um trabalho interessante, mas ainda tem algumas insistências, algumas questões que o Fabian Bustos precisa melhorar, né? Ter essa autocrítica. Uma coisa também que eu esqueci de falar, mas é também o Fabian Bustos enxergar que nem tudo também é só problema de arbitragem. Eu sempre brinco aqui, né? A gente tem que comentar o erro de arbitragem. Até eu falo, gente, teve erro de arbitragem? Teve. Vamos falar do erro de arbitragem. Mas mesmo assim, era para o Santos ter vencido. Por exemplo, naquele jogo contra o Ceará, mesmo com o erro de arbitragem, né, um gol anulado, era para o Santos ter vencido o Ceará, porque estava com um jogador a mais. Contra o Banfield, então, 2 jogadores a mais, era para o Santos ter vencido. Sabe o que eu estou querendo dizer? Mesmo com erros de arbitragem, dava para o Santos, em algumas partidas, ter vencido os seus jogos. Então, repito, acho que não é para esse desespero todo. Eu sempre falo, né? A gente fica nessa bolha de consumir conteúdo do Santos, e a gente acha que o Santos, em alguns momentos, é o pior time do mundo, e às vezes acha que o Santos é o melhor time do mundo. É o que eu sempre falo para vocês. Acompanhem outros criadores de conteúdo aqui no YouTube que fala de Inter, que fala de, sei lá, Vasco, Cruzeiro, São Paulo, Inter, Grêmio, outros clubes também da Série A, até mesmo palmeirense, não é tudo mil maravilhas no Palmeiras, tem alguns amigos que falam sobre o Palmeiras que também criticam algumas questões. Então, é importante vocês consumirem outros conteúdos de outros times para vocês verem como o Santos não tá nem tão bem, mas também nem tão mal. Problema todo mundo tem, problema todos os clubes têm, né? E às vezes, e por que eu tô falando nesse vídeo? Porque às vezes quando o Santos empata, ou quando às vezes o Santos perde, óbvio que eu não fico feliz. Fico chateada, dá raiva em alguns momentos, mas demissão de treinador não é uma coisa que vai adiantar. Olha quantos treinadores essa gestão do presidente Andrés Rueda já teve. E melhorou quando o Santos trocou treinador de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses, mudou? O Santos, nos últimos anos, né, no ano passado, brigou 2 vezes para não cair e nesse ano no Paulista também. Adiantou mudar 300 mil vezes de treinador? Então, vamos passo a passo. O time, em termos de algumas peças, acho que o Santos melhorou em comparação ao ano passado. O treinador, como eu disse, tem coisas positivas e tem coisas negativas. E principalmente, que eu canso de falar aqui no canal, vamos ajustar as nossas expectativas. Esse time do Santos pode fazer o que no Brasileiro? Esse time do Santos pode ir até onde na Sul-Americana? Até onde na Copa do Brasil? Vamos ajustar as nossas realidades, né? Para que a nossa cobrança também não seja tão injusta. Cobrança extrema, né? De precisa ganhar todos os jogos e também achar que tá tudo ok. Não, vamos colocar sempre na balança o que está acontecendo com o Santos. Mas mesmo assim, quero saber a sua opinião. Se você está satisfeito ou não com o técnico do Santos. Se você está satisfeito e você quiser explicar por que você está satisfeito, fique à vontade. Se você não está satisfeito, também fique à vontade. O canal está sempre aberto para ouvir a opinião de você, meu caro amigo santista, minha cara amiga santista, tá bom? Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.